Fala galera, eu sou o Carlos Davi, especialista em história e esse é o canal da Creative. Quero te convidar para que você possa se inscrever no canal e aí toca lá o sininho, ativa as notificações, porque tem muito conteúdo novo que está por vir e naturalmente nós estamos construindo juntos uma trajetória de conteúdo, conhecimento e entretenimento em uma educação que eu acredito que com a sua ajuda pode ser sim de excelência. Algumas curiosidades sobre o Natal. Eu acredito que todos vocês sabem que quando falamos de Natal, envolve-se nascimento, origem, obviamente, surgimento da vida. Mas umas curiosidades. Será que vocês sabiam que a ideia do Santa Claus ela está muito vinculada ao serviço postal de Nova York? No século XIX, geralmente finalzinho do século XIX, começou-se a mandar cartas para o então Polo Norte, para que se pudesse receber presentes. E essas cartas geralmente ficavam nos Estados Unidos retidas no serviço postal de Nova York, quando haviam descaminhos de correspondência. E aí, no serviço postal de Nova York, os funcionários do serviço postal, eles começaram a responder em nome de Santa Claus. E as cartas, elas voltavam, então, para as residências e muitas delas, inclusive, com presentes. Outra interessante peculiaridade sobre o Natal diz respeito a um Sir Cole, inglês, que começou a mandar cartões na véspera de Natal. E aí esses cartões desejavam às famílias agraciadas boas dádivas e virtude, longanimidade, benignidade, saúde. E aí criou-se a tradição dos cartões. Não se precisava agora ser nobre, mas qualquer um que tivesse minimamente o conhecimento da escrita poderia enviar amigos, a parentes, aquilo que eles acreditavam que seriam as boas novas dessa festa cristã. Outra curiosidade sobre o Natal, ela envolve a Primeira Guerra Mundial. No momento das trincheiras, que representavam aqueles corredores de superfície, nos embates entre ingleses e alemães, ou mesmo entre alemães e russos, chegou-se no período de Natal, entre as trincheiras, a se declarar uma trégua não oficial. E aí, entre os ditos alemães e ingleses, eles chegaram a jogar futebol, trocar biscoitos, chegaram inclusive a fazer a barba do outro. Essa trégua ela não foi oficial e ela também não foi permanente, mas revela que o Natal ele teria uma tradição que poderia gerar uma sensibilidade ou aguçar a empatia para com o outro. No Japão, em 1970, surgiu uma tradição. A véspera do Natal se comeria frango no KFC. Aí eu tenho que dizer para vocês que até pesquisei, mas por que a tradição de se utilizar dessa proteína? Na realidade, a brincadeira começou por fazer algo novo, que fugiria daquele padrão envolto da culinária japonesa, muito fortemente ligada aos bolinhos de arroz, ao peixe. Mas o Natal ele tem significados diferentes para as diferentes civilizações. Entre os chineses, não existe um natalício específico. Na realidade, envolve o panteísmo mesmo. Entre os egípcios, a época, obviamente, do século 25 a.C., se lembrava o nascimento de Thamus, onde se falava da glória do deus Thamus. Ou ainda, entre os mesopotâmicos, se falava do nascimento de Nimrod e Semíramis, né? A relação entre Nimrod e Semíramis que teria dado vida a uma espécie de filho de divindade. Mas a tradição natalícia ela está muito ligada à cultura ocidental. E aí, quando nós falamos de cultura ocidental, vem à nossa mente o cristianismo.
E aí o nascimento de Jesus, filho de Maria e José, em uma simples manjedoura. E aí ele vem em um momento completamente paradoxal de o povo judeu estar vivenciando uma experiência de intensa opressão. Essa substantiva opressão estaria associada ao domínio, à exploração, à expoliação dos romanos. E Jesus, ele nasceria como forma de romper essa expoliação, já que a tradição judaica, hebraica, ela preconizava a vinda de um Salvador que governaria com o povo hebreu e liderando esse povo às demais nações. Mas Jesus, em uma manjedoura, filho do carpinteiro, ele viria para impetrar um reino de amor e perdão. E na tradição judaica cristã ocidental, o que se observa é a mensagem do Filho de Deus encarnado, homem, que dá a sua vida para que todo aquele que crê não pereça, mas possa ter a vida eterna. Ele não viria, portanto, para impetrar um reino de justiça militar, para quebrar as amarras do domínio do Império Romano, o jugo do Império, mas ele estaria como um protagonista para olhar o outro com empatia, enxergar nas pessoas aquilo que elas melhor poderiam oferecer. Ele veio para curar os enfermos, sarar as feridas, dar vida a aqueles que estivessem enfermos, ressuscitar os mortos, dar visão aos cegos, dar ouvido aos surdos. Então, a mensagem de Jesus, ela iria muito mais além do que as fronteiras de um império militar e colossal, como os hebreus e judeus imaginavam que deveria ser esse império milenar messiânico contra o domínio dos romanos, ou mesmo outrora o domínio dos macedônicos, ou ainda o domínio dos assírios ou dos babilônicos. Não importa. Hebreus e judeus queriam que o Messias os governasse, estabelecesse um reino poderoso e vigoroso sobre a terra. Mas a mensagem do Evangelho de Jesus, ela rompe esse paradigma militar e ela envolve enxergar no outro aquilo que ele pode ter de melhor. Ao mesmo tempo, ele não vem para eliminar a lei, mas ele vem para estabelecer uma única lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então ele vem para fazer com que um ladrão ou um cobrador de impostos como Mateus, ou um homem furioso como Pedro, ou ainda um traidor, um covarde como Judas, eles pudessem ter uma alternativa em meio à sua própria fragilidade de caráter, em meio à própria limitação que é tão pertinente à natureza humana. Então, quando você imaginar o termo Natal, é óbvio que você vai perceber que ele é multifacetado, ele corresponde às culturas mais diversas. Mas quando nós olhamos para a cultura ocidental, o Natal, ele se direciona a uma mensagem de paz, de transformação, de perdão e de amor. Onde o Cristo, ele não veio apagar aquela centelha, aquela brasa que pouco acendia, mas ele veio para restabelecer essa chama. E essa chama seria manifesta, sim, pelo perdão, independente daquilo que se tivesse cometido. Um perdão e uma mensagem universal de amor. E aí eu tenho que dizer para vocês que essa é uma simples leitura que o Prof está fazendo para que essa data tão importante para o mundo ocidental, por que não dizer também relevante para o mundo oriental, ela não viesse a passar aqui desapercebida.
independente da sua crença, independente da sua fé. Mas eu acredito que em qualquer lugar do mundo, quando se faz uma reflexão sobre o Natal, alguém sempre terá em mente uma boa consideração para com o outro, ou de partilhar o pão, ou de chamar para o aconchego do lar, ou ainda para perdoar. Então, se eu posso desejar Feliz Natal a todos e que nós tenhamos para os próximos dias e para esse próximo ano vindouro aquilo que possa ser das melhores virtudes na construção do propósito individual e coletivo de cada um. Beijo no coração, a gente se vê.